E aqui é a carta escrita por um prisioneiro de Cristo. E hoje também é o domingo da Trindade, e nessa carta, no texto que nós leremos, nós temos as pessoas da Trindade. Então, enquanto eu leio, vocês observem se elas estão ali mesmo, depois vocês me digam onde elas estão. Tá bom? Vamos lá. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui prontos para ler a tua palavra. E nós pedimos que enquanto lemos, tu fales conosco. Enquanto refletimos, tu fales conosco. E que com as nossas vidas, nós falemos contigo, respondendo a tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Eu leio o versículo 1 e depois leio o versículo 14 em diante. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma a família nos céus e da terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então notaram, a carta é a oração, né? A carta também, mas a oração é de um prisioneiro de Cristo Jesus, versículo de número 1. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. E daí ele fala um monte de coisa, ele dá um desvio da motivação primeira dele estar escrevendo esse versículo, porque era, por esta razão me ponho de joelhos, é isso que ele ia escrever. Mas depois ele começa a escrever algumas coisas do versículo 2 até o versículo 13, para explicar o ministério dele, coisas que ele já havia falado um pouco antes, mas ele está querendo fortalecer, reafirmar a mensagem que ele falou antes. Mas por esta causa, ele ora. Tem Trindade aí? Onde? Pessoas da Trindade. O Pai, no versículo 14. Tem o Espírito? 16. Tem o Filho? Jesus? No 17, e aparece outras vezes também, né? Então notaram que a Trindade está aí. A Trindade é presente em mais de um momento da carta aos Efésios. Né? Já no capítulo 1 ela aparece. Na oração de bênção que ele faz, ele exalta Deus, ele bendiz a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e trabalha com a Trindade ali. Mas quando eu vou para esse texto, justamente para a oração aqui dos versículos 14 em diante, eu lembro de uma frase que ficou muito famosa e é possível que você tenha ouvido, é possível que você tenha assistido, visto, porque só eu que sou quase que distante de redes, né, vi várias vezes em vários lugares essa semana, né? Ora pelo Brasil. Resposta? Vocês não assistiram, vocês não viram, olha só, ninguém viu? Ninguém. Ah, do Papa, não tem jeito. Muita cachaça, pouca oração. Vocês viram isso? Eu vi e vi várias reações. Tem um sambinha que alguém compôs, ficou até bonito o samba. Não concordo com a letra, mas é muito bonito o samba, eu gosto também de samba. Ficou gostoso, o rapaz fez legal a coisa, dando uma provocação, uma resposta de provocação. Numa das listas que eu participo, veio várias reações de algumas pessoas que eu conheço, porque, tudo bem, são reações delas, né? Eu fico pensando, nossa, que legal, o Papa mais uma vez mostrou que ele tem um senso de humor, e que nisso a gente tem alguma semelhança, talvez ele e eu, né? Não sei com vocês, mas eu gosto de uma piadinha de vez em quando, e depois eu pensei também que ele
como eu, já contou piada na hora errada. Eu não sei se você já viu alguém contar uma piada na hora errada, né? Então, às vezes acontece isso. E eu fico pensando nessa possibilidade, porque como um argentino, ele deve ter algumas piadas de brasileiro. Você já ouviu alguma piada de argentino? A gente conta, né? Agora, tem hora que não pode contar, tem hora que não pode falar. Então, talvez tenha acontecido assim, sem contar um outro detalhe. O que eu vi está cortado. Eu não sei o que ele falou depois. Eu não sei se depois daquela gargalhada gostosa, ele não falou para aquela pessoa que pediu oração. Não, mas estamos brincando. Eu vou orar, eu oro. Porque é provável que ele já tenha orado mais pelo Brasil do que muitos de nós aqui, não é? Porque ele tem uma vida de busca, de contemplação, de oração. Então, por causa de uma frase, eu condená-lo, eu não concordo com ele em outras coisas, em questões doutrinárias, de interpretação bíblica, mas eu acho que condená-lo por causa dessa frase, sem contar que, nesse período de pandemia, igrejas mais vazias do que festas clandestinas, onde rola não só cachaça. Ou seja, tem jeito, Brasil? Tem. Basta que nós oremos, trabalhemos, vivamos. Nós temos que fazer isso. Mas que a frase dele talvez não seja tão falsa, ainda que seja uma piada, uma brincadeira, e que talvez tenha tido uma continuidade que o vídeo não mostra. Agora, você já sentiu que você poderia estar orando mais do que ora? Que a sua vida de oração, de busca, de intercessão é aquém do que devia? E eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, em todas as cartas, ele tem orações, praticamente em todas as cartas, e que são modelos de orações que nós podemos e devemos fazer, se não pelo povo todo, nesse caso, pelo povo cristão, pelos irmãos e irmãs que formam a Igreja de Jesus Cristo ao redor do mundo. Para aqueles que estão presos e para nós que estamos soltos daquelas prisões, mas às vezes presos em outras prisões. E o apóstolo ora por uma liberdade extraordinária que todos nós podemos ter, mas que nem todos nós desfrutamos. E é muito interessante porque ele é quem está na cadeia. Ele está preso e está orando para os de fora. Talvez ele pudesse pedir, olha, orem por mim para que eu seja liberto rápido. No final da carta ele pede, orem por mim para que me seja dada ao abrir da boca a palavra certa para eu continuar pregando. E por que você está preso? É porque eu estava pregando. Mas você quer continuar pregando? Foi para isso que eu fui chamado. Então orem por mim para que eu continue pregando da maneira correta. É interessante essas questões que a gente vai vendo na carta, mas chega aqui nessa oração, especificamente nessa oração, que você já ouviu, alguns de vocês já leram, às vezes nós cantamos o final dessa oração, e ele trabalha com a Trindade na oração. Ele mostra que a oração não é dirigida a uma pessoa qualquer. No sambinha, no bom sentido, né? No samba, porque foi muito gostoso o samba que o rapaz compôs, ele fala que o brasileiro não é assim, não, o brasileiro ora. O brasileiro ora. Está certo que o brasileiro... Eu vou só um pedacinho do samba que é legalzinho, que ele fala assim, o brasileiro toma cachaça, mas antes de tomar ele dá um pouco para o santo. Então, mostra que ainda há um certo respeito no brasileiro, né? Mas ele continua dizendo que o brasileiro ora no candomblé, não sei, daí ele dá vários lugares, que o brasileiro ora nesses vários lugares. E é verdade, porque em vários lugares o brasileiro ora. Porém, essa oração que Paulo nos ensina aqui, é uma oração que não é dirigida a uma entidade que domina as águas, ou que mexe nos corações, ou que governa os trovões, ou que traz outros espíritos. Diz o texto aqui que ele ora diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Isso mostra que ele está orando diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que dá o nome para cada família. Essa ideia dele dar o nome para cada família é a ideia do poder extraordinário que qualquer outra entidade, qualquer outro Deus, qualquer outra divindade que venha a existir, ele que criou. Mais do que ele ter criado, ele comanda, ele manda. E você e eu, como cristãos, temos esse privilégio que o Paulo estava exercendo,
de parar em qualquer momento da vida, ou até agora, enquanto você está me ouvindo, dar uma desligada de me ouvir e começar a falar com esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é um deusinho, não é um Deus semelhante a qualquer outro, é aquele que no Salmo 96 diz que qualquer outro Deus diante dele não passa de um ídolo. É o Deus que os salmistas cantam, que ele vai lá no Salmo 138, se a minha memória não estiver enganada, ele vai cultuar esse Deus diante de todos os outros deuses. Os outros deuses vão ficar olhando, o que você está fazendo? Eu estou falando com o mais importante, o mais extraordinário, o mais poderoso, o inigualável Deus, Criador dos céus e da terra. É para esse Deus que Paulo ora, e é para esse Deus que ele convida, o texto nos convida a orar também. É a buscar esse Deus, porque você e eu podemos fazer isso. Você e eu somos acolhidos por Ele como filhos e filhas em Jesus Cristo. Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos acolhe. Esse Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que Paulo se dirige. E o que ele pede para esse Deus? É interessante que ele tem um pedido muito querido para esse Deus. Diz ali, para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. É interessante isso. Ele está pedindo para que os irmãos e as irmãs dele de fé sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo. E aí fica, olha, você podia estar orando pelo pessoal lá da igreja, ora pelos líderes, ora... Eu não sei o que eu vou orar, eu não sei o que eles estão precisando. Eu não sei o que... É verdade, eu não sei o que você está passando na vida, eu não sei o que você está precisando. Mas por que a nossa oração às vezes tem que ser tão específica em questões individuais assim? É bom quando eu sei que fulano está precisando de emprego, não sei quem está precisando de uma graça na área da saúde, alguém está precisando de uma graça na área dos relacionamentos. Cada um, você pode até fazer esse pedido, porém, não há nenhum pedido tão extraordinário quanto esse. Pedir para que a pessoa seja fortalecida com o poder do Espírito Santo no seu ser interior. Porque quando essa pessoa tem o poder do Espírito Santo dentro dela, o ser de Jesus Cristo vai sendo formado nela. O fruto do Espírito vai surgindo nela de uma forma bonita e extraordinária. E qualquer que sejam as lutas e as dificuldades que ela possa passar, são pequenas, perto da graça e da maravilha de ter Deus habitando dentro dela com poder. E mais ainda, Deus quer fazer isso, por isso Ele enviou o Espírito Santo para nós. Então, quando eu estiver orando por isso, eu vou estar orando por uma vontade de Deus para com a pessoa. Senhor, fortalece fulano ou fulana com o poder do Teu Espírito Santo. Quando a gente vai lá para as obras da carne e para o fruto do Espírito, a gente vê que são questões bem diferentes uma da outra, é óbvio. As obras da carne, bebedeira, glutonaria, maldade, gritaria, desvios na área sexual e várias outras coisas, elas todas estão presentes nos seres humanos, porque nós somos gente, nós somos carne. O fruto do Espírito, o poder do Espírito, do amor, paz, paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, é a presença do Espírito em poder em nós. Com a presença do Espírito em poder em nós, enfraquece-se a ação das obras da carne. E elas somem. E às vezes a gente fica orando e batalhando por uma obra da carne, por exemplo. E esquece de pedir, Senhor, me dá a força do Espírito. A gente intercede pelo outro por causa da obra da carne que o outro tem. Mas esquece de pedir para que o Espírito esteja plenamente nele, para que o fruto do Espírito se manifeste. Então, Paulo mostra para nós um jeito diferente, porque, sabe, às vezes, quando eu peço a vitória sobre uma obra da carne, ou até um emprego, ou qualquer outra coisa, eu estou pensando, na verdade, se você pensar com carinho, muitas vezes eu vou estar pensando na minha vitória, na minha conquista, no que eu fiz, quando eu falei não, quando eu
fui mais forte do que as minhas vontades, quando eu consegui um trabalho, quando eu consegui uma cura, quando eu orei e alguma coisa aconteceu. Quando, do outro lado, é uma vitória e uma conquista que o Espírito Santo fez em nós. Veja a diferença. Uma está buscando a minha glória como alguém que intercede, ou a minha glória como alguém que conquista algo. A outra é a glória de Deus, que é o Espírito que está fazendo. Veja o final da oração. O final da oração de Paulo, ele diz que para que sempre a glória seja do Pai. Não nossa. A glória seja de Deus. Mas veja, essa ideia aqui, que já pintei o texto, diz o versículo 16, eu peço então que o Espírito sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito. Por quê? Porque assim, pela fé, Cristo habita no coração de vocês. Quando eu estiver fortalecido pela fé, Cristo vai estar habitando tão intensamente em mim, que eu vou estar experimentando do amor de Deus, conhecendo o amor de Deus, mais do que tendo um conhecimento assim de citar versículos ou contar a maravilhosa história da paixão de Jesus Cristo. Eu vou conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, sabendo que eu sou amado por Ele. Quanta gente por aí fica falando, ninguém gosta de mim, não sei o quê, eu não consigo entender, porque eu sofri não sei o que lá. O texto diz que se eu oro para que a pessoa tenha a plenitude do Espírito, a fim de que Cristo habite ricamente nessa pessoa, essa pessoa começa a desfrutar do amor de Cristo. Ela se sente amada, ela conhece o amor de Cristo na história dela, na vida dela, e mais do que isso, ela vive o amor de Cristo. Agora, o interessante é que esse texto trabalha com a Trindade na vida das pessoas. Ele está orando por vós, por vocês, por todos. Porque o texto continua falando para nós, na oração de Paulo, que esse amor incompreensível de Deus passa a ser conhecido quando eu vivo na comunidade de fé. E isso é interessante porque uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, eu já falei há pouco tempo com vocês, é o desafio da pandemia, que faz com que a gente esteja menos tempo juntos. E os nossos encontros sejam encontros que não possam ter tanta interação. E para alguns de nós isso não é grande problema, porque a gente já sabe viver meio longe. Mas sempre será a forma de Deus trabalhar em nós através do grupo, através das pessoas, através da convivência, através da participação intensa em eventos, em atividades, em que o corpo de Cristo trabalha pelo mundo. E na medida que eu me relaciono com as pessoas e trabalho junto com elas, eu vou conhecendo o amor de Deus. O amor de Deus por mim, quando as pessoas me perdoam, quando as pessoas me ajudam. O amor de Deus pelas pessoas, quando eu as perdoo, quando eu as ajudo, quando eu reconheço o que eles têm de positivo, quando elas reconhecem o que eu tenho de positivo. Deus vai amando através de você e através de mim quando nós vamos convivendo e trabalhando junto. E a gente perde isso quando a gente desvaloriza os encontros da comunidade. E agora a gente quase que só encontra fisicamente no culto público rápido e de pouca interação, e na reunião de oração online, e na escola dominical online, e nos encontros de adolescentes online. Ainda bem que tem o encontro de irmãos parceiras presencial, que essas meninas estão aproveitando um pouco mais. Mas a gente tem que então buscar em Deus criatividade e ação e aproveitar as oportunidades de grupo, de interação, para conhecermos esse amor, porque a resposta da oração passa por aí. Essa vivência para que o Espírito que habita em nós, colocando em nós a pessoa e obra e amor de Jesus Cristo, aperfeiçoe isso no dia a dia. Eu não sei o que eu vou orar pelas pessoas. Nossa, ora só essa oração já está bom. Use essa oração como modelo. Lembre-se de pessoas específicas da sua história, da sua vida, da sua família, da igreja, do seu trabalho. Ore por isso. Mas eles não são dignos de ter o Espírito Santo. Eu sou.
Eu sou digno. Eu merecia ter o Espírito, né? Afinal de contas, quantas coisas eu fiz na vida que Deus olhou para mim e falou, não, o K é legal, eu vou dar o Espírito Santo para ele. Segundo a Bíblia, ele olhou para mim e disse, o K é pecador e precisa do sangue de Jesus Cristo. Ele deu o sangue do Senhor Jesus Cristo para me lavar e falou, agora eu ainda vou dar o Espírito Santo para ele viver do jeito que eu quero. É isso que ele fez comigo. Ele não me viu assim como alguém merecedor das coisas. É isso que ele faz com você. E por isso que eu devo orar pelos outros. Posso orar para que o outro seja liberto e devo orar de uma enfermidade, de um mal, qual for, de um vício. Mas não adianta se essa oração não tiver como objetivo assim algo mais profundo, que essa pessoa conheça Jesus Cristo. E para isso, que o Espírito Santo esteja dentro dela. É que no poder do Espírito essa pessoa encontre a força para vencer o que for o desafio dela. E até para viver com aqueles desafios. Então essa oração do Paulo eu acho interessante. Justo na semana que aquele senhor falou que nós oramos pouco. Às vezes a gente ora pouco porque a gente não sabe o que colocar na oração. A gente ora pouco porque a gente não tem tanta motivação para orar. Porque se você observar, eu falei isso há poucos dias, se não me engano, na escola dominical, no domingo passado. Se você observar, dá para levar uma vida relativamente tranquila sem participar da igreja. Sem estar envolvido em encontros da igreja. E você consegue uma vida relativamente tranquila, no ponto de vista do que é uma vida boa de se viver, dá para viver sem vir na igreja, dá para viver sem ler Bíblia e dá para viver sem orar. É possível. Só não é possível viver para Deus assim. Porque quando a gente começa a entender onde a gente erra, os nossos pecados, né? A tendência da mentira, a fragilidade para alguns vícios, a falsidade e a bronca nos relacionamentos, o não conseguir compreender as fragilidades dos outros. Quando a gente começa a descobrir que isso a gente tem e isso não agrada a Deus, o único jeito de mudar isso é ter uma vida de leitura da palavra, oração e participação da comunidade. E não dá para melhorar primeiro para depois vir para a comunidade, porque é na comunidade que isso acontece. É na interação que acontece. Por isso Paulo ora assim. Uma oração para que diante do Deus Pai, todo-poderoso, extraordinariamente grande, para que Ele coloque o Espírito Santo para fortalecer o interior de cada um de nós, a fim de que Cristo habite em nós. E assim nós conheçamos na prática, no dia a dia, o amor de Jesus. E que vai ser aperfeiçoado na medida que a gente se relacione com a comunidade. E assim, a glória será de Deus. Fácil. É só orar agora. A gente vai ter um tempinho para você orar por outros. E você pode pensar no nome de quem você quiser, né, parente, vizinho. Ponha isso aqui nos outros. Fica com a Bíblia aberta em Efésios 3. Ore com isso aqui. Pode até orar. Por esta razão, eu me ponho de joelhos. Se você quiser, você até pode ficar de joelho. Diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. E peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a... Daí você põe o nome da pessoa. Fulano. Pode pôr uma lista grande, a lista é sua. E daí você faz a oração. Tá? Então você ora pelos outros. Depois de um tempinho que você e eu estivermos orando por outras pessoas com essa oração, nós vamos orar por nós. Mas para orar por nós, a gente vai orar cantando, que é mais agradável. Tá bom? Você ora e depois a gente canta a oração.